Bloqueio naval total sobre a frota de Nicolás Maduro. Declaração ou não de guerra dos Estados Unidos da América contra a Venezuela? Já temos as reações internacionais diante da última de Donald Trump contra Nicolás Maduro. Já temos o plano, o roteiro do que pode acontecer, do que pode ocorrer. Família, seus likes e comentários. Dios. Vamos começar? ¡Oh! Muito bom dia, mundo. Muito bom dia, Europa. Muito boa noite, irmãos da América Latina e amigos dos Estados Unidos. Minha nossa, há uma hora estávamos em choque, pensando e conversando. Bloqueio naval. Eu trouxe informações agora que tive tempo de buscar assim, rapidamente, em 60 minutos deu tempo de organizar um pouco a bagunça que temos aqui montada. Já estava falando com o Gaston, aliás, ele mandou um abraço para vocês por telefone, estivemos trocando impressões. Vem coisa boa por aí, vem coisa boa por aí, coisas que inclusive estão acontecendo agora mesmo. Isso já não é mais. Isso. E por um momento, tocar-lhe as unhas de Nicolás Maduro. Neste momento, o Radar Tracer está girando, cobrindo toda a região norte da Venezuela. Olha. Começou o bloqueio naval. Com certeza aviões P-8 vão se juntar. Vimos há poucas horas a chegada de mais um, além dos que já estavam lá. E agora isso vai se transformar. Não sei, em uma espécie de filme de Hollywood de bloqueio naval. Piratas do Caribe. E vamos ver isso aqui ao vivo. Anotações de história. Vou mostrar uma foto. Vou mostrar para vocês algumas fotografias da época. Da época de ouro, vamos chamar assim. Anotações da época de ouro, pode ser. Reparem nessa foto. Uma armada, fazendo um bloqueio naval. Antigo, muito antigo. Vejam essa outra foto. Esquadra alemã nas costas da Venezuela. Olha. E prestem atenção nos detalhes que vão aparecendo, que vão passando diante dos seus olhos. A história se repete. Não é a primeira vez que a Venezuela sofre um bloqueio naval, não é a primeira vez, também não é a segunda. Prestem atenção nisso. Bloqueio naval de 1838 a 1839. Muy bem. Bom, me desculpem, eu não disse pra vocês. Podem deixar seus likes, seus comentários, muito obrigado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para os próximos vídeos. Assistindo ao vídeo. Vamos ver esse comentário? Isso acabou de tocar minha alma. Esse comentário acabou de chegar direto ao meu coração. Tom. Olhem isso. Vamos ver onde está. Aqui está. Mas que comentário. Estratégia, você nos cala, pois gritamos com você e começamos. Eu
Eu deixei meus vizinhos irritados, ainda não sei como eles não vieram aqui, mas um dia desses você vai ver. Vamos ter que fazer a transmissão ao vivo no campo, no meio do nada. Muito obrigado de verdade por essa demonstração de carinho. A verdade é que o começamos realmente começou. Não. Assim, totalmente de surpresa. Temos mensagem de Cuba. Cuba já reagiu ao tema do bloqueio, mas vamos por partes. Vamos começar primeiro. Às vezes meu começamos fica melhor, outras pior. Depende se eu tomei Coca-Cola antes de começar a live ou não. E depende da temperatura também, porque tem vezes que minha garganta está super ruim. Também é verdade, quando a gente faz 3 lives por dia, e aí já não dá mais. É raro a gente não ficar rouco. Bem, vamos primeiro para a história e ver o que aconteceu. 1838 a 1839. A França exigia... Ei, por que será que todos os bloqueios navais que fazem a Venezuela são porque ela deve dinheiro? A França exigia indenizações por danos sofridos por cidadãos franceses durante conflitos internos venezuelanos. Isso é fundamental. Navios franceses bloquearam La Guaira e Puerto Cabello, e a Venezuela não tinha força naval para reagir. Que coincidência, não? Não mudou muito, né? A história não mudou muito de 1800 até agora, 2025. 25. Bloqueio naval de 1858. 8. Países Baixos. Poxa vida, também com os Países Baixos. O que está acontecendo lá? Tensões entre a Venezuela e Curaçao. Então colônia holandesa ainda é acusada de apoiar rebeldes venezuelanos. Fatos-chave: bloqueio limitado dos portos venezuelanos, pressão diplomática e comercial, resultado: acordos bilaterais, redução do apoio estrangeiro aos insurgentes. Agora vamos para o grande bloqueio. Bom, isso que vocês estão me dizendo... Isso já é demais. Olá, estratégia. Minha mãe ia dormir e voltou quando viu que começou o seu programa. E ela tem 93 anos... Saudações da Venezuela. Olá. Um beijo pra mãe da Verônica, com 93 anos. E para o neto. Também está por aqui? E diz, Hasmi. Resumindo, eu disse antes uma palavra que, pelo visto, é muito mal falada na Venezuela, neto. Colocaram um ovo no maduro, então falei. Se é mal visto, vou dizer que colocaram a banana no maduro. Os Estados Unidos anunciaram nas redes sociais um bloqueio naval aos petroleiros de Nicolás Maduro. E agora vamos entrar em detalhes de como pode ser esse bloqueio, quais opções existem e o que pode acontecer. Então, seja bem-vinda, Neto. Está por aqui também, um abraço. 1900 e 2903, Alemanha, Reino Unido e Itália. O que aconteceu aí? Essa é a foto. Essa é a foto. A Venezuela, liderada por Cipriano Castro, suspendeu novamente o pagamento da dívida externa. Alemanha, Reino Unido e Itália participaram. Principais fatos: bloqueio, bombardeio dos portos La Guaira e Puerto Cabello, captura de navios venezuelanos e interrupção do comércio exterior. Exterior. Resultado: intervenção diplomática dos Estados Unidos, protocolos de Washington. 1903. A Venezuela aceitou pagar a dívida, reafirmando a doutrina Monroe. E antecedente do caso Roswell. Este foi o bloqueio naval mais grave e conhecido da história venezuelana. Século XX, presença naval estrangeira ocasional durante crises políticas. Não houve bloqueios navais formais depois de 1903 até hoje. Até hoje? 2025. 2025. 5. De 16 a 17 de 2025, depende de onde estivermos. Há um bloqueio naval. Ainda estão chegando aviões CD-17. É uma loucura o que chega em Porto Rico. Isso está se precipitando. Hoje. Além disso, houve uma sessão de segurança privada, ou seja, uma audiência privada com Marco Rubio e Pitt.
Os congressistas e senadores estão muito satisfeitos com o que foi dito, com o que viram. Eles disseram que sim, que é preciso ir atrás do Maduro. Eles devem ter alguma informação e receberam dados de segurança nacional em privado, então está claro que Maduro vai sair ou tem que sair. E agora já vemos que isso não é algo passageiro. Eles estão nisso desde as 7 da noite e já são meia-noite, andando de um lado para o outro. Já faz muitas horas. Então, é assim que as coisas estão. Com os objetivos do Superchat abertos para colaborar com essa transmissão. Canal independente. Somos independentes e podemos falar o que quisermos graças a isso e a ajuda de vocês. Reparem nisso. Sempre. A Venezuela pagou, mas agora afirmou que não vai mais pagar nem devolver. As empresas que roubou dos Estados Unidos, tudo isso aconteceu porque na época de Hugo Chávez, ele se apropriou de empresas de exploração de petróleo. Chávez disse que iria nacionalizá-las e houve uma mega crise. Isso. Os Estados Unidos na época preferiram não entrar em guerra e deixaram passar. Agora as coisas são diferentes. Isso. Os Estados Unidos podem legalmente? Sim. E essa é a pergunta: o que poderíamos fazer? É legal realizar um bloqueio naval segundo o direito internacional? E no caso da Venezuela? Não. Vamos responder essa pergunta e contar todos os detalhes hoje à noite ou de manhã no Estratégias Militares. Mas eu gostaria de ver a reação de Canel. Canel é sem dúvida dos mais afetados nessa história. O bloqueio naval não é apenas contra a Venezuela. O bloqueio naval se volta para Canel. O que disse Canel? Bem, eu vou colocar aqui. Repudiamos energicamente o bloqueio naval dos Estados Unidos da América contra a Venezuela. Não. Apoiamos firmemente o presidente Nicolás Maduro, a Revolução Bolivariana e Chavista e sua União Popular Militar. Apoiamos o comunicado do governo venezuelano. Mas Canel não fala em apoio militar a eles. Ele não tem capacidade. Yeah. Nós continuamos aqui seguindo o radar e, além disso, deve haver uma interferência agora mesmo. De radar de guerra eletrônica. Brutal. Porque, olha as linhas. Parece que é... Cópia de um eletrocardiograma de Nicolás Maduro. Parece que esse é o coração de Maduro. Agora mesmo ele vai ter alguma coisa... Certo, vamos para o aspecto legal dessa história. Ou seja, vamos ver o que pode acontecer. O que pode acontecer. O direito internacional considera o bloqueio naval unilateral um ato de guerra. Lateral. Se for feito de forma unilateral, se os Estados Unidos da América fizerem um bloqueio naval unilateral, isso é um ato de guerra. 3 vias possíveis. Uma, a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Teria que haver uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas em que fosse imposto um bloqueio naval à Venezuela por diferentes motivos. Nesse caso, os Estados Unidos poderiam participar ou executar essa resolução, o que é pouco provável porque Rússia e China poderiam vetar essa resolução. Então já sabemos que isso não vai acontecer. Bloqueio unilateral ou quase bloqueio. Zona cinzenta. Os Estados Unidos poderiam criar uma zona de interdição marítima, operações de controle naval, zonas de inspeção de navios. Não seria chamado de bloqueio para evitar declarar guerra. Legalidade discutida, mas já foi usada antes. Vocês sabem onde? Ano de 1962. 162. Aposto que vocês não sabem onde. Ilha de Cuba. Foi lá que aconteceu. Também foi utilizado
Crise dos mísseis. Obrigado, bloqueio sem justificativa internacional clara? Estamos falando sobre o uso da força? Artigo 2.4 da Carta da Organização das Nações Unidas, ato hostil que poderia legitimar represálias, alto custo político e diplomático. Esse relacionamento em que estamos agora mesmo, como seria? Porque isso também é importante. Como seria esse bloqueio naval? Aqui não há mais navios de canhões, nem galés ou embarcações bombardeando Laguaira. A guerra mudou, a tecnologia mudou. É possível patrulhamento naval e aéreo no Caribe e Golfo. Venezuela, é possível parar petroleiros para procurar cargas sancionadas, armas ou outras substâncias? O que está claro é uma coisa. A Venezuela depende do mar para exportar petróleo bruto. Os Estados Unidos podem interceptar os petroleiros, têm capacidade militar. Os Estados Unidos podem pressionar as companhias de seguros sem avarias para que não vão para a Venezuela. Eles podem bloquear transferências de petróleo de um navio para outro. Também há outra opção, o bloqueio indireto. Sem fechar os portos, é possível retirar os seguros marítimos? Ameaças de sanções secundárias, blacklist de navios e pressão sobre Panamá, Colômbia, Aruba e Curaçao para não receberem petroleiros. De Nicolás Maduro. Isso já acontece atualmente, não é nenhuma novidade, não é nada novo, portanto, cenário que eu não proponho. Aqui estamos propondo um cenário de operação militar, uma operação militar lançada, medida para afundar economicamente o regime de Nicolás Maduro. E desta vez é para valer. O que os Estados Unidos precisam para fazer um bloqueio naval? O que é necessário? Então vamos ver se temos as peças. Isso é bom, que as pessoas que disseram que nada estava acontecendo e que nada iria acontecer prestem atenção. Militarmente, precisamos de porta-aviões ou grupos anfíbios de desembarque no Caribe. Temos 3 navios de desembarque e um porta-aviões, aviões de patrulha naval. 8 Poseidons. Temos alguns. O apoio de aliados regionais, temos alguns. República Dominicana, Trinidad e Tobago, El Salvador e outros. Justificativa política. Tica. Como se pode justificar? Alegando narcotráfico, tráfico de armas ou a presença do Irã ou da Rússia? Nós temos as peças. Eu acho que sim, nós temos. Veja como estamos registrando o que acontece agora. O que pode acontecer na Venezuela? Forte queda nas exportações. Falta de importações essenciais e aumento do uso de rotas ilegais. Tentar driblar o bloqueio. Militarmente, a Venezuela pode agir? Não. Não pode. Agora os Estados Unidos só precisam esperar. Agora é só esperar. A gente percebe, né? Como está a situação neste momento? Mesmo assim, eu comento e observo antes de lançar uma grande operação militar. Maria Corina e Edmundo deveriam se reunir com Donald Trump. Deveria existir essa reunião de deferência e como aliança. Para não parecer que Donald Trump faz isso só por petróleo. Eu realmente não sei, diz. Aquinito diz. Não vai ter gasolina em alguns dias. Não sei.
Não quero alarmar as pessoas. Acho que isso é mais relacionado ao tema de exportação, ou seja, na capacidade da Venezuela de exportar. Mas é evidente que se não chegarem produtos químicos para trabalhar o petróleo, também não vão conseguir. Quiñones afirmou que caças F-18 voarão em Mach 1 sobre Caracas para intimidar, sem disparar mísseis. Se Quiñones disse: "Eu não sei de nada." Não, não acredito, não acredito. Isso aí é como pegar um avião para passear e quebrar a barreira do som sobre Caracas. As brincadeiras de crianças são para crianças. Isso aqui é algo muito maior. Isso aqui é algo muito maior. Agora mesmo o Yuri Melé está em Ponce, né? Vai ficar lá por 2 ou 3 dias. Isso não quer dizer que não possam ser realizadas operações de assalto a navios. Na verdade, há 3 navios neste momento que estão sendo monitorados pelos Estados Unidos da América, e é provável que nas próximas horas algum deles seja abordado. Temos a Carta de Declaração de Intenções dos Estados Unidos. Agora é a vez. Dar o passo, qual é? Lançar um ataque contra alguém. Esses navios, já temos o Skipper já conseguimos. Um mega petroleiro gigantesco. Agora temos que ir atrás de outros. Deve continuar. Os navios petroleiros representam um apoio econômico muito importante para o regime de Nicolás Maduro. Eles servem para financiar e pagar operações. A inteligência fora do país, por exemplo, com dinheiro do petróleo venezuelano, é possível pagar pela opinião política de políticos? Na Europa? Se pode resgatar empresas como a Plus Ultra, pode-se ajudar outras empresas como a Air Europa. Pode-se levar malas de ouro para outros países? Pode-se levar petróleo para outros países? Maduro paga sua segurança a Cuba com petróleo. Se não pode passar nem pagar, o que pode ocorrer? Diz Carlos Fernandes. Não crie estratégias. Bom, talvez eu tenha inventado uma. Levaram para um petroleiro de 333 metros que vai para os Estados Unidos da América, talvez Guantánamo. Skipper, para onde está indo? Onde você está, Skipper? Bem, ele está por aí. Ele não se mexeu muito. Levaram ele e ele está por aí. Poderiam colocá-lo em Guantánamo. Aqui na base naval de Guantánamo, podem colocá-lo lá. Que canel veja isso? Talvez seja uma invenção, Carlos. Talvez. Que agora mesmo haja aviões de combate patrulhando perto da Venezuela. É uma invenção. Pode ser que seja uma invenção. A estratégia é processá-lo. Não consigo dormir, então vou tentar. Skipper vai para Houston. Para onde mais, Skipper? Bem, dos que eu identifiquei, Hyperion é um que poderia ser alvo de assalto. Acaba de chegar à região de Trinidad e Tobago. Está indo para a refinaria de San José. Ezra pode ser outro deles. Está ao norte de Aruba. E também poderia ser objeto. Acho que a lista está com Simit Raj, por aí.
Acho que ele já tinha passado pra gente. E que era interessante. Ante. Baixa Bianchi, Iari, Antilha, Fênix, Apuix, Abril, Malak, Soldier, Azure, Lidiane Santos e Premier Galaxy 3 estavam presentes. Hyperion. Não, o Skipper não está indo para nenhum porto dos Estados Unidos da América. E me incomoda quando vocês começam a espalhar fake news. Parecem adultos. Vamos ver onde está Skipper. Última posição recebida. Ontem. 16, ao sul do Haiti. Não vai chegar a Houston, Texas, ou seja lá onde for, ou Nova Orleans ou Miami, em 10 horas. Veja, é um petroleiro, não é uma lancha rápida? O que está perto de Cuba? Eu o levaria até lá, para Guantánamo. Eu o levaria para Guantánamo. Vou processar. Você está me deixando nervoso? Não precisa ficar nervoso, as coisas são como são. E onde está Perion? Bom, se Perion está aí, podem assaltá-lo. Claro que podem assaltá-lo. Que opção Nicolás Maduro poderia ter? Sendo sincero, ele poderia colocar guardas armados nos petroleiros? Bem, se eles quiserem enfrentar os Navy SEALs, acho que acabariam pedindo... Asilo político nos Estados Unidos. Se colocarem militares nos petroleiros, acho que acabam pedindo asilo político quando os SEALs chegarem. Me parece que Maduro está perdido. O problema é em que ele se meteu. É muito grave. Petro falou sobre ele e me disse, tá? Gaston me disse, olha, Petro falou sobre ele e o chamou de ditador. O que você está me dizendo? Ele disse, sim, olha só. Ele disse, olha só, ele postou um vídeo. E o chamou de ditador. Que eu não sei onde está o vídeo. Não sei exatamente onde está. Pelo visto, chamou Maduro de ditador. Por quê? Por que essa ruptura de Petro com Maduro? Pois está aqui. Eu tenho o post. Vamos ver. O Cartel do Golfo, agora classificado como grupo terrorista, provavelmente disse ao Petro para se afastar do Maduro, pois ele está prejudicando todos. Ou seja, o Maduro acabou de ferrar todo o negócio dos cartéis. Todos. Petro afirma que Maduro é ditador por concentrar poder, mas não há provas na Colômbia de que seja narcotraficante. Isso seria a narrativa dos Estados Unidos da América. Cássio é filho de nazistas crentes, pertence à geração alemã que escapou da Alemanha. Não para se salvar de Hitler, mas para se salvar da derrota de Hitler, o que é muito, mas muito diferente. Ante. O irmão siamês o chama de ditador. Parece uma loucura. Irmão siamês o chamando de ditador? Eles estão se apunhalando. Outro dia, Maduro disse que toda a folha branca é produzida na Colômbia. Mas depois ele dizia que não é culpa do Petro, mas depois dizem que é culpa do Petro, e agora o Petro o chama de ditador. Petro está irritado porque Maduro enviou o Exército de Libertação Nacional, ELN. a guerrilha, esses traficantes, para criar problemas. Isso também fica interessante.
De. Estratégias interessantes. Até o Partido Comunista da Venezuela declarou hoje que Maduro é um ditador que sequestra pessoas. E eu vi esse vídeo. Não conheço muito o coco nem a política interna da Venezuela. Foco mais no aspecto militar, geopolítico e geoestratégico. Ainda não conheço muito isso. Não tenho muita referência nisso. Mas suponho que quando o regime está prestes a cair, vão aparecer atores secundários que querem fazer parte do futuro. Acredito que o Partido Comunista da Venezuela queira um futuro sem Maduro. Agora deve tentar romper laços com ele. Nas redes sociais, os bajuladores. O bloqueio militar dos Estados Unidos da América à Venezuela é um ato de guerra. Atos de guerra têm resposta militar. Assim, quem apoiar o ato de guerra dos Estados Unidos será tratado como inimigo. Estejam em liberdade ou não, as condições mudaram. Ufa. Cuidado, Ri. Eles vão considerar todos nós como inimigos. Cuidado. As pessoas vendo OVNIs sobre La Guaira, claro, todo mundo está olhando para o céu. Agora qualquer luz que aparece, isso nos Estados Unidos. E aqui tem algo que já não para mais. Minha interpretação de por que o Tracer está ali. Por que ele está ali? Bem, porque eu acho que, veja, você só levanta esse avião para vigiar com radar. Para dirigir operações ou ajudar como ele de operações. Se o Tracer está lá, é um avião que pertence ao USS. Truman é classe Nimitz, Gerald Ford é classe Gerald Ford. Me desculpem pelo erro. Esse avião do Gerald Ford está lá para vigiar, e se está lá agora de forma permanente, é porque algo vai começar. Então é preciso ter controle aéreo. Com isso, esse controle aéreo precisa ser mantido 24 horas por dia. E para mim não parece nada estranho que já houvesse algum avião P-8 patrulhando e seguindo algum navio para abordá-lo. O que Maduro disse esta tarde? Tem algum plano para janeiro? Vocês acham que Maduro chega até janeiro? Acho que não. Era isso que Deus se fazia. E Diosdado, que fez uma cara de quem ficou maluco quando passaram o telefone para ele ler. Vocês assistiram ao vivo? Se não, vejam no programa anterior. Tem 4 horas, mas dá para ver em partes. Assistam como parte 1, parte 2, parte 3. Veja como eu estava lendo os telefones. Olha, Delcy. Assim que eu convoco para o mês de janeiro, em data próxima, ativar todo o poder da nação em um poderoso congresso bolivariano do poder constituinte, originário do poder do povo da Venezuela. E para isso emitirei um decreto especial presidencial nas próximas horas. Decreto especial presidencial. Para quê? Para mim não está claro. Vamos ver. Convocando todo o poder da nação para um poderoso congresso bolivariano do poder constituinte, originário do poder do povo. É assim que eu sinto. Eu tenho a sensação que ele vai tornar isso oficial. Ou seja, que não vai mais haver por opção política.
Oficialmente. Na Venezuela? Não existe nem extraoficialmente, pois todos de partidos dissidentes são perseguidos por Nicolás Maduro. Acho que a intenção dele agora é transformar a revolução em algo ainda mais agressivo, muito mais perigoso. Levar as pessoas à loucura e à discórdia e provocar um conflito de magnitude catastrófica para todo o país. Os Estados Unidos precisam agir rápido. Não podemos chegar a esse ponto, não deveríamos chegar a esse ponto se quisermos evitar que isso se espalhe. Caso não queiramos fortalecer ainda mais Maduro. Tudo bem quanto aos navios, mas vamos ter que fazer algo mais. O que mais vamos fazer? Cuidado, o bloqueio naval não tem nada a ver com a operação terrestre. Alvos terrestres já estão definidos. Os Estados Unidos já sabem, só falta decidir, o que pode levar poucas horas. Apresentar isso no Congresso, não apresentar para os senadores, Câmara Alta ou Câmara Baixa. Marcar a reunião com Maria Corina e Edmundo e explicar para eles o que vai acontecer na Venezuela. E formar um grupo de trabalho conjunto para reconstruir a Venezuela, após a saída de Nicolás Maduro. Obrigado, mas a questão dos navios também é importante para os Estados Unidos. Bem, com esse petróleo, com esses barris de petróleo que vão ficar, é possível financiar a operação militar? Eu já disse isso para vocês e volto a repetir, aliás. Parece que hoje estivemos caçando na região do Equador. Esses aviões vigiando. Os do cartel do Golfo estão agora mesmo super irritados com Nicolás Maduro. Os do cartel, até mesmo os dele, estão muito irritados com Nicolás Maduro. Porque ele escolheu o caminho de perseguir dissidentes, de provocar que as pessoas saiam do país, fazer muito barulho, chamar muita atenção. E agora estão pagando a todos. Por culpa de Nicolás Maduro. Eles poderiam ter mantido um perfil muito mais discreto, continuado traficando, sem se meter em problemas nem fazer declarações ameaçando os Estados Unidos. E as coisas teriam seguido, com dificuldades, mas levando, né? Que criminoso não precisa se esconder? Nenhum. Com isso, e é verdade, ou muito provável, ou muito possível, que os Estados Unidos tenham que acelerar agora. Por isso, talvez estejamos vendo que eles estão chegando de forma contínua e sem parar. A Via Santa Catarina, 17 em Porto Rico. É mais do que provável, mais do que provável. Teremos que esperar pelas próximas horas. Para entender o tamanho dessa história, se os Estados Unidos vão lançar o bloqueio por completo, se vão fechar o Golfo da Venezuela, se a lista de navios sancionados vai ser ampliada, ou se isso vai ser direcionado apenas a qualquer navio que saia com petróleo da Venezuela que não vá para os Estados Unidos? Exatamente. Esse tema é complicado. Vou conferir o superchat para saber o que vocês pensam. Aqui tem muito mais do que pensamos. Chegando a Ponce, um helicóptero e Hércules. Vocês estão por aqui. Helicópteros e Hércules. Segundo, que não foi carregado. Tudo bem. É um assunto complicado. Bloqueio naval. É preciso mobilizar muito. Também queremos chamuco total, diz Eduardo. Cara, os navios não vão afundar e não vão encher aquilo de petróleo. Vamos fazer. Eu só vejo uma opção para Nicolás Maduro. Colocar guarda armada nos navios. Somente bolivarianos. Desses, dar lanches para uma semana, um par de galões de água e que façam barulho. Não sei.
Ou colocar civis nos navios. Talvez agora vão colocar civis nos petroleiros. Vão colocar civis para que os SEALs não os ataquem. Não sei. Poderia ser uma opção. Mas é complicado, é muito complicado. Então vamos ver o que vai acontecer, o que vai ocorrer. Há um bloqueio, vamos ver como isso vai ser executado. Hoje vai ser um dia importante. Deram 24 horas, vamos ver o que acontece nesse tempo e se Maduro chega ao Natal. Ele diz, não dê ideias para eles. Não dê ideias para eles. Você acha? Não, coloque mesmo a mão no peito e pense e diga e responda. Você acha que os Estados Unidos vão parar de tomar um petroleiro? Vem milicianos bolivarianos? Não, ou seja, eu tenho que dizer tudo o que a Venezuela também pode fazer. Quer dizer, eu tenho que olhar os dois lados do conflito. Tenho que analisar para a opção militar dos Estados Unidos, que eu sei qual é, e a opção militar da Venezuela, que também sabemos qual é, e é muito limitada. Não pode fazer mais. Não conseguem exportar navios nem para Cuba, pois não tem capacidade naval. Seus navios de superfície são muito antigos e alguns afundaram por má prática, ou seja, por não saberem utilizá-los. Alguns comprados na Espanha. Além disso, não tem poder de fogo, não tem... Em guerra de superfície é que não tem nada. Isso não entra na cabeça de Nicolás Maduro. Mas tudo bem, vamos ver o que eles inventam. Alguma coisa eles vão inventar, com certeza. Vamos ver se é com drones ou com histórias estranhas. Família, eu vou descansar porque acho que vão acontecer coisas e preciso estar preparado para o que possa vir. Aí a história continua. Fiquem atentos, precisamos manter a atenção. Mas estamos perto, cada vez está mais perto. Até o próximo Estratégias Militares. Muito obrigado de verdade por ter estado conosco esta noite. Transmissões ao vivo incríveis hoje à noite por mais de 5 horas. Para que vocês possam assistir e entender tudo o que está acontecendo, deixem seu like, seu comentário e se inscrevam. Um abraço.